Fernando, vamos para o nosso divã do MD? Eu quero saber qual é o assunto de hoje para a gente ajudar o pessoal de casa. Ontem a gente falou de saudade, muita gente participou, contando de que é que sentia saudade. E hoje a gente vai falar de medo, que também é um outro sentimento que aflorou muito agora nessa época de pandemia. Você tem medo de alguma coisa? Está sentindo medo, Fernando? Eu tenho um medo só, que a minha família pegue a doença. Exatamente o mesmo medo que eu tenho. Não tenho muito medo de pegar, não, porque aí a gente se vira por nós mesmos, né? Agora eu tenho medo da minha mãe, meu pai, as pessoas mais velhinhas da minha família. E eu tenho medo de pegar também, Fernando. É? Eu tenho medo de pegar coronavírus. E esse medo, né, ele tomou conta, né, desde o início da pandemia, essa história do isolamento, tem gente que tem medo de sair de casa, medo de aglomeração. Sobre esse assunto, medo na pandemia, agora no Divã do MD eu vou conversar com a Camila Custódio, nossa terapeuta emocional. Camila, boa tarde para você, bem-vinda. Hoje, então, vamos falar de medo. O que tem gerado esse medo nas pessoas agora, principalmente nesse momento da pandemia? Boa tarde. Oi, boa tarde, gente. Então, o medo, ele é um sentimento comum, né, em qualquer época da vida e é um instinto de preservação, né, natural, frente a uma ameaça. E nesse período de pandemia, o coronavírus, ele surge como um fantasma, certo? E ele nos coloca frente aos 4 maiores medos da humanidade, né? Que é, primeiro medo, a solidão, né? O segundo medo, a escassez, né? O terceiro medo, a enfermidade, ou seja, né, a doença. E o quarto medo, a morte, né? E é importante a gente pensar sobre esses 4 medos, né, durante o nosso momento aí do divã, porque a única coisa que a gente não para de fazer nesse período de pandemia é de sentir, né? Você já parou para pensar nisso? Então, é fundamental a gente parar para pensar sobre os nossos medos, né? E a gente não deve deixar de falar sobre os medos, né? E uma sensação, em um momento de medo, né, a gente não deve fugir dele. A gente deve falar sobre os nossos medos. E nesse período, a gente deve dar uma atenção muito maior, principalmente para as crianças e para os idosos, né? A gente deve olhar mais para eles com carinho, porque eles são os que têm mais dificuldade de expressar os medos, né? E nesse período aí que a gente está usando máscaras, né? A gente deve olhar com atenção para os olhos, né? E aí soa redundante, estão expressando muito o que a gente está sentindo, que agora não mais como disfarçar através do sorriso, né? Através da maquiagem, né? Do batom, e a gente está com uma convivência aí forçada, digamos assim, com os nossos familiares, e aí a gente tem que ver com quem que a gente pode falar com confiança, né, sobre aquilo que a gente está sentindo. É fundamental a gente falar sobre os nossos medos, né, principalmente sobre a solidão daquilo que a gente sente. Camila, a gente sabe que o medo, até um certo ponto, ele é bom, porque ele deixa o nosso corpo em alerta e ele pode nos ajudar nessa proteção, né? Você usar a máscara, porque você tem medo de contrair o coronavírus, usar o álcool gel, lavar sempre as mãos, higienizar, né, as mãos, os pés, enfim, né? Quando você chega em casa, tirar a roupa da rua, acaba sendo bom. Mas tem algum momento que esse medo, ele já se torna uma preocupação maior, que no caso deve até procurar uma ajuda? Sim, com certeza, né? E há indícios em que esse período de pandemia, em que o medo, a pandemia vai passar e o medo, ele vai ficar e vai afetar a nossa saúde emocional, sem sombra de dúvida, né? Isso é o impacto que fica aí para a nossa saúde mental, né? Mental e emocional, tá? Porque o medo, como a gente já falou, ele protege a nossa saúde física, né? Ele nos resguarda. Mas a ausência de medo, ele coloca em risco a nossa saúde física, né? Nos expondo a situações em que a gente daqui a pouco não precisaria estar passando por elas, e aí sim nos coloca aí, nos prejudica, e aí nos expõe, e aí daqui a pouco a gente pode estar pegando, né, não só aquela doença,
mas também, assim, o medo em excesso, né, tá, inclusive, afetando a nossa saúde física, tá? E a gente vai estar sentindo isso com palpitações, né, taquicardia, insônia, e aí a gente vai estar sentindo isso também no nosso corpo. Então, sim, a gente tem os dois extremos do medo, tá? O medo em excesso no corpo, né? E a ausência do medo nos expondo também à doença. Camila, tem gente mandando mensagem para contar esses medos, né, aos nossos telespectadores. Eu vou ler para você, você escuta aí da sua casa, depois você pode comentar também. Vamos ver então o que chegou do WhatsApp? Vamos dar uma olhadinha? A gente pode... Aí, Helenilda Tafarel. O meu medo de visitar os meus pais em Anita Garibaldi, levar o coronavírus para eles e eles pegarem. É o medo que a gente comentou, né, que eu acredito que é o que as pessoas têm muito medo agora, de contaminar as pessoas que a gente ama. O Cleiton, o meu maior medo é que meus pais e os meus filhos peguem o vírus. Tem mais participação? Daqui a pouquinho a gente volta então com mais mensagens, mas Camila, o que a gente pode comentar? A gente nota que esse é o maior medo das pessoas, né? O Fernando até comentou que ele não tem medo de pegar o vírus, mas que as pessoas que ele ama, ele tem muito medo, ele sente muito medo disso. É um medo generalizado agora, né? Todo mundo tem esse medo. Sim, com certeza. A gente tem que controlar o medo, e aí esse medo já gera uma ansiedade. Que daí vai ser o nosso, eu acho que o próximo ponto do nosso divã. Mas, assim, a gente tem muito medo da morte, né? E acho que fica a reflexão, o medo da morte, mas, assim, o que a gente faz com a nossa vida? E eu acho que esse é o ponto do aprendizado, né? Desse período de pandemia. E essa é a reflexão positiva disso, sabe? Como que a gente quer viver a partir de agora e qual o cuidado que a gente vai ter com os nossos familiares, né? E o cuidado frente à nossa vida também. E esse é o momento, é o cuidado que a gente vai ter com a nossa vida e o valor que a gente vai dar para ela também e para os nossos familiares e para aquelas pessoas que nos são as queridas, né? Ontem a gente estava falando sobre saudade e a partir de agora, né, o convívio com aqueles que nos são queridos e o valor que a gente vai dar para a nossa vida. Como que a gente vai viver ela de uma forma mais saudável e como que a gente vai viver a partir de agora, né? Cuidado que a gente vai ter com a nossa vida, as coisas que a gente vai fazer, como que a gente vai viver ela de uma forma saudável e como que a gente vai enfrentar o medo. Então a gente precisa falar sobre o medo. A gente não pode fugir do medo. A gente vai enfrentar ele nos nossos limites, né? Então, assim, uma dica que a gente pode enfrentar o medo, lidando com ele de uma forma saudável, falando sobre ele. Então, a gente, né, não é enfrentando ele de peito aberto, não, mas falando com ele, com aquelas pessoas, né, que a gente tem segurança. E a gente tem que ter esse cuidado, porque não é que a gente está naquele convívio, né, um pouco forçado com aquelas pessoas dentro de casa, a gente tem que conversar com aquelas pessoas que a gente sente confiança, buscar ajuda profissional, porque o corpo está sentindo o impacto, né, desse medo também. Então, a gente tem que estar atento para isso. Muito obrigada, Camila. Mais uma vez participando aqui do nosso Divã do Meio-Dia, do SBT Meio-Dia. Amanhã você está de volta, hein? Amanhã tem mais discussão dos sentimentos que estão aflorando agora durante a pandemia. Ótimas dicas, né, Fernando? Obrigada, Camila. Até amanhã. Muito legal. Uma conversa com a Camila sempre é produtiva. E é isso aí, Maria Esther. Tem que encarar mesmo. Encarar. Isso vale para qualquer problema. Encara ele. Primeiro passo é você admitir que tem o problema. Aí fica mais fácil de resolver. Tem gente que fica se escondendo e aí não dá, Maria Esther.